Olá, galera do oitavo ano, tudo bem? Professora Tatiana aqui falando. Hoje nós iremos dar início ao nosso vídeo de número 2 das nossas aulas em EAD e nós vamos abordar a unidade um da apostila do, do capítulo 2, tá? Do volume 2, ok? Esse conteúdo já pertence ao segundo bimestre. Essa apostila nós iremos falar só sobre processo de independência das Américas e vamos dar início para falar sobre o processo de independência da América Espanhola, tá? Vou compartilhar aqui o material com vocês. Não se esqueçam que esse material vai estar disponível lá no Education One. Um recadinho, vocês necessitam assistir essas videoaulas dentro da plataforma, dentro do aplicativo do Education, porque senão não tem como nós computarmos a presença de vocês, ok? Então lá vai estar descrito tudo que vocês têm que fazer, né? A videoaula para ser assistido, o caderno de atividades, o que deve ser feito. Então fiquem ligadinhos lá na plataforma, tá? Bom, para falar sobre esse conteúdo de dependência da América Espanhola, conteúdo do segundo bimestre, nós precisamos um pouquinho relembrar, estudar um pouco dos antecedentes, né, dos modelos políticos, do modelo de colonização que aconteceram dentro da América nesses períodos. Todos esses modelos nós já estudamos, só que nós vamos dar uma reforçada para relembrar, né, trazer à mente aí o que já foi aprendido por vocês, tá bom? Então, eu coloquei aqui dois tipos de modelo de colonização que existiram dentro da América. Então, nós vamos ter o modelo de povoamento, que foi exercido pela Inglaterra nas colônias do norte, né, na região que fica nos Estados Unidos. Só que a gente sabe que dentro da região dos Estados Unidos, quando ela foi colonizada pela Inglaterra, ali a formação das 13 colônias, ela houve uma divisão política, né, uma divisão das colônias. As colônias elas vão se dividir em duas partes e uma vai ficar caracterizada como colônias de povoamento e a outra caracterizada como colônias de exploração, ok? Por que colônias de povoamento? Porque a população que chegou naquela região, o anseio dela era morar ali, era povoar aquela região, era desenvolver um comércio interno que atendesse os interesses daquelas pessoas. Eles veio com uma ideia de progresso, de prosperidade, transformar aquela região numa nova Inglaterra. Como vocês viram na aula anterior, inclusive na aula online, a professora falou um pouquinho sobre o processo de revoluções gloriosa e puritana, e um dos motivos para essa população, esses puritanos, chegarem aos Estados Unidos foi através da perseguição religiosa. Eles, né, o governo da dinastia Stuart estavam proibindo as manifestações religiosas de caráter puritano. Inclusive, os próprios anglicanos, né, aquela religião criada pelo Henrique VIII, também estavam perseguindo os puritanos. Então, a galera que estava chegando nos Estados Unidos, eles não tinham a vontade de voltar para a Europa. Eles não vieram aqui se esconder, deixar apaziguar a situação para voltar para a Europa. Eles vieram aqui para morar mesmo, para desenvolver um sistema político, econômico, uma sociedade eficaz, ok? Já as colônias que vão se desenvolver no sul dos Estados Unidos era uma colônia de exploração. Ela vai ser marcada pelos grandes latifundiários de terra, a galera precisa de uma grande quantidade de terra para produzir algodão. Esse algodão vai ser vendido, né, vai ser comercializado lá com a Inglaterra, vai contribuir para a formação da Revolução Industrial. Eles vão usar a mão de obra escrava dentro dessas regiões. E esse modelo, né, eles usam o comércio triangular, que eles trocam, né, a produção de rum por escravos na África, que traz para trabalhar nas Antilhas, a produção de açúcar, que manda para o sul dos Estados Unidos, os escravos produzem o algodão e eles são levados para a Europa, né, esse algodão é levado para a Europa para comercializar. E as colônias de exploração, elas também vão ser marcadas nas colonizações da América Central e da América do Sul, ok? Só que as colônias de exploração aqui, ela vai ter um outro modelo econômico, ela não vai ser baseada no comércio triangular, ela vai ser baseada nos chamados pacto colonial, que nós vamos ver mais à frente, ok? Então, as colônias de exploração, ela é marcada pela
a produção em grande escala, né? Eles usam a terra como exploração para tirar os seus recursos e abastecer as metrópoles, né, que eram os reinos, tudo bem? E eles também utilizam a mão de obra escrava, a mão de obra exploratória. Quase não saiu aqui, né? A, a mão de obra escrava. Ah, e nós temos também o estabelecimento do monopólio. O que seria esse monopólio? Vou dar um exemplo aqui. Portugal vem para o Brasil e explora a cana-de-açúcar, ok? Portugal só vai produzir cana-de-açúcar no Brasil e só vai enriquecer através da cana-de-açúcar. Naquela época, só Portugal produzia cana-de-açúcar em grande escala, em grande quantidade. Então, eles conseguiam ter o controle da produção desse produto. Isso nós falamos que é o monopólio. Tudo bem? Ah, professora, não haviam concorrentes? Haviam sim pequenos produtores que produziam e vendiam açúcar, mas não chegou à grande quantidade que Portugal realizou aqui dentro das colônias do Brasil, tá? Então, por isso que a gente fala que as metrópoles, elas vão exercer o monopólio da exploração dos produtos dentro das suas colônias. Então, Portugal exerce o monopólio do açúcar aqui no Brasil, a Espanha, ela exerce o monopólio dos metais preciosos aqui na América Espanhola, e a Espanha, a Inglaterra, ela exerce o monopólio da produção do algodão nas colônias do sul dos Estados Unidos. Tudo bem? Para entender um pouquinho desse funcionamento do Pacto Colonial, trouxe aqui uma imagem para vocês, bem explicativa. Só um momentinho, vou tomar um pouquinho de água. Essa imagem do Pacto Colonial, ela vai demonstrar como é o funcionamento disso. Então, por exemplo, de um lado, acompanha aqui a setinha, de um lado eu tenho a metrópole. Quem era a metrópole? Eram os reinos. Reino da Espanha, Reino de Portugal, Reino da Inglaterra, ok? E do outro tem a colônia. Quem é a colônia? São as regiões que foram colonizadas. O Brasil, a América Central, porque aí foram diversos países, e os Estados Unidos, né, as regiões ali da América do Norte, né, das colônias do Norte e das colônias do Sul. Essas são as colônias, tudo bem? Qual é a obrigatoriedade de cada um? Qual é a obrigatoriedade da metrópole? A metrópole, ela tem a função de mandar produtos manufaturados e equipamentos para as colônias. Então, esses produtos manufaturados, eles podem ser até de utensílios à alimentação, à roupa, né, às indumentárias, enfim, produtos nesse sentido, que são produtos que vão abastecer a colônia, né, para a sobrevivência dos colonos. Em troca desses produtos manufaturados e desses equipamentos, ferramentas, armamentos e tudo mais, o que a colônia tem que fazer para a metrópole? Enviar riquezas. Então, a Espanha vai enviar o quê? Metais preciosos, porque quando os espanhóis chegam na América Central, eles têm contato direto com civilizações que já dominavam esses produtos, né? Dominavam o ouro, dominavam a prata, então para eles foram de mais facilidade, digamos assim, a explorar essas riquezas, porque os incas, maias e astecas já tinham o domínio desses metais preciosos. No Brasil, eles não vão ter a mesma sorte, eles não vão encontrar ouro e prata logo de cara, vão demorar alguns séculos para isso ocorrer. Então, eles acabam explorando o quê? Né? Produzindo açúcar e explorando esse recurso, tá? E os estados, né, a Inglaterra nos Estados Unidos, acaba aí explorando a produção de algodão lá nas colônias do sul, tá bom? Então, entende-se aqui que a colônia ela era obrigada a criar uma economia especializada, investir para o sustento do comércio externo, o que era o comércio externo? Era o comércio das metrópoles. Então, eles tinham que produzir e investir nas colônias para abastecer as metrópoles, tá? Eles vão depender do mercado externo, porque aqui eles não eram produtores, eles eram só exploradores. Então, tudo que eles precisavam tinha que vir de fora. Quem mandava essas coisas para eles? A metrópole. Nesse item aqui dos produtos manufaturados, dos equipamentos. E eles vão utilizar a mão de obra compulsória, que é a mão de obra escrava. Tudo bem? É desta forma que funciona o pacto colonial, tá bom?
É essa política colonial dos estados mercantilistas, né, que visa buscar a exclusividade econômica dentro desses países, né? Países não, perdão, dentro dessas colônias, tá bom? Aí nós temos aqui um outro contexto. A gente já entendeu os contextos econômicos que estavam presentes, a gente já entendeu a interferência das metrópoles dentro das colônias, e agora nós vamos buscar entender por que surgiu esse processo revolucionário. Aqui, neste slide, eu tenho a imagem do Simão Bolivar, que vai ser um dos líderes desses processos revolucionários. Simão Bolivar ele tem uma ideia, né, chamada de bolivarianismo. Ele tinha um anseio de poder unir todos os países, né, que na época eram vices-reinos da América, formando uma única nação unificada, tá? Não vai dar certo, o sonho dele não vai se realizar. Mas o Simão Bolívar ele vai ser uma figura importantíssima no processo revolucionário de todos os países da América Central e da América do Sul. Basicamente, ele vai fazer parte, ele vai auxiliar esses países no processo revolucionário. Então, ele é uma figura muito emblemática dentro desse contexto. Tá bom, aqui na América Latina Espanhola, no século XVIII, a gente vai entender um pouquinho da configuração da dinâmica social, o que estava acontecendo dentro da América para que desenvolvessem tantos processos revolucionários aí, incentivassem lá a classe crioula, né? Para quem não sabe, tem um tópico à frente que nós vamos falar dele, mas os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América e a galera não tinha participação política. Os cargos que eles exerciam eram cargos assim bem inferiores. Só quem tinha participação política, de fato, eram os espanhóis que vinham, né, da própria Espanha, assumiam esses cargos. Então, os crioulos, eles queriam o quê? Participação política. E uma coisa que essa galera vai ter digamos assim, é conhecimento. Como aqui na América Central e América do Sul não desenvolveu um sistema de ensino tão eficaz, a maior parte desses crioulos, que eram filhos, né, dos chapetones, eles foram para a Europa, estudaram e se formaram lá, basicamente nas áreas de humana, medicina, área da saúde e na área de humanas e direito. Eles tiveram muito contato com as ideias iluministas e eles trouxeram isso para a América. Então, eles passaram a fomentar essas ideias iluministas dos processos revolucionários que estavam acontecendo dentro da Europa, trazendo isso para a América, incentivando a população mais pobre, né, a entender esses processos, a entender que eles também poderiam ter poderes políticos, poderes econômicos, a lutar aí pelos seus direitos e as suas melhores condições aí de vida, de trabalho, de participação social. Então, vendo aqui um pouquinho dos tópicos, né? Ó, a população era formada pela uma grande maioria, né? Era uma população de miscigenada entre espanhóis, nativos, africanos, enfim, descendentes livres ou escravizados, enfim, era uma mistura total ali dos povos. Tinha uma mistura étnica muito intensa, né? Havia um grande grupo de miscigenados e a gente sabe que essa galera que eram filhos de espanhóis com nativos, eles não eram considerados membros da sociedade, assim, de participação política. Então, eles não tinham essa participação, né? Esse direito, digamos assim. A gente vai ter a emancipação política das 13 colônias na Inglaterra, que vai acontecer por volta de 1776, e a gente também vai ter no século XVIII a Revolução Francesa, que vai acontecer em 1789. Então, a galera ela já tinha conhecimento do processo revolucionário que transformou os Estados Unidos em independente, né? E os Estados Unidos ele passou a ser independente e eles basearam toda a sua Constituição, a sua Declaração de Direitos com base nas ideias iluministas, tá? E a França também. A França, ela vai ser um marco, né? Até um marco histórico na transformação de tempo histórico, né? Porque é através da Revolução Francesa que termina um período histórico e se inicia outro período, né? Termina-se a Idade Moderna, inicia-se a Idade Contemporânea, porque vai ser um evento de grandes proporções. Ela também é totalmente baseada aí nas ideias iluministas. A gente vai ver uma classe pobre, né, trabalhadores urbanos movimentando essa revolução
ganhando participação política. A gente vai ver uma burguesia totalmente desfavorecida, que tinha que pagar altos impostos, que não tinham participação política, unindo-se a esses trabalhadores e lutando pelos seus direitos. Até que, como a gente já estudou, né, na aula anterior, antes do isolamento social, a gente estudou a Revolução Francesa, e vocês acabaram vendo aí o que aconteceu nesse processo revolucionário, na formação da República do Terror. A gente estudou também a Era Napoleônica, tudo que foi consequência aí da Revolução, tá? Enfim. Então, entenda-se que essas ideias de ideias iluministas e a ideia dessas revoluções e da independência dos Estados Unidos estavam chegando na América, a galera estava tendo conhecimento. E um ponto importante, todos esses movimentos que estavam acontecendo fora das colônias espanholas eram movimentos de caráter separatistas, tinham ideias separatistas. Isso fez com que a galera pudesse se engajar mais nesse movimento, tá? Então, descontentes com o governo metropolitano, os grupos menos favorecidos promoveram rebeliões contra a metrópole. Um ponto que é interessante também, importante de discutir, que a Espanha, ela estava em guerra, né, na Europa. Ela estava envolvida em diversos conflitos. E por conta disso, ela começou a aumentar os impostos dos colonos para se manter nesses conflitos, né, para investir nesses conflitos internos ali, né, internos e externos. O que aconteceu? Na época existia os chamados União Ibérica. Para quem não sabe, vai ter um período da história em que a família real portuguesa vai deixar de existir. E aí os sucessores mais próximos de Portugal era a Espanha. Então o rei da Espanha passa, né, a dinastia de Castela passa a governar Portugal. E aí nesse momento ocorre o processo da União Ibérica, tá? É por isso que a região, alguns momentos a gente trabalha com esse termo, né? E aí o que acontece? Aí, na década, início do século XIX, a gente sabe também que Napoleão entrou no poder na França. E ele, após a autocoroação, ele começa um processo de imperialismo. O cara quer se tornar um império, né? Formar um império napoleônico. E ele começa a expandir território. Vai ser nesse momento que que Napoleão chega até a Espanha, chega na região ibérica, né? Na União Ibérica, e passa a dominar esse território. Ou seja, as colônias, nesse momento, elas vão ficar sem controle da metrópole. Porque Napoleão não está interessado nas colônias. Napoleão está interessado em unificar a Europa para si. Então, é nesse momento em que a América Central ela fica sem a vigilância da metrópole que eles começam a dar início ao processo de independência, ok? Porque agora já não tem mais a interferência da Espanha, né, da dinastia de Castela dentro das colônias. Só para fazer um adendo, quem passa a assumir o trono espanhol nessa época vai ser o José Bonaparte, que era irmão do Napoleão Bonaparte. Ele acaba denominando o irmão dele a cuidar desse território. Tudo bem? Aí aqui, falando, né, um slide só para falar sobre os crioulos, quem eram, né? Então, eram descendentes de espanhóis, nascidos na América. A galera vai questionar a cobrança de impostos, o monopólio comercial praticado pela metrópole, a ausência da representatividade política, tá? E qual vai ser o papel deles na contribuição para o processo de independência? Então, eles vão aproveitar a fragilidade de que a Espanha já não estava mais controlando a metrópole e eles vão começar a fomentar as ideias de emancipação dentro das colônias, tá bom? Formando aí as nações latino-americanas. Desculpa, gente. Então, dando continuidade, emancipação política das colônias espanholas, vamos falar aqui um pouquinho sobre o México. Galera, eu acabei montando a aula e ela não está na sequência da apostila de vocês, mas todos os processos de independência que estão aqui nos slides, que eu vou disponibilizar para vocês, estão na apostila, tudo bem? Fiquem despreocupados. Então, a as emancipações políticas nas colônias espanholas, vamos falar sobre o México. O México, na época,
era uma monarquia, tá? Ele, né, aqui na verdade havia a interferência da Espanha no México. Dentro do México havia um vice-rei que governava, prestava serviços para o rei da Espanha. E aí a gente tem que pensar um pouquinho na configuração de como estava vivendo a sociedade para que eles pudessem iniciar esse processo. Então, havia muitos indígenas, havia muito mestiço, a galera pleiteava muitas reformas agrárias, né, a distribuição de terras, pleiteavam bastante uma igualdade jurídica entre os grupos sociais, o fim da exploração da mão de obra, principalmente indígena. Então, eles tinham uma série de questionamentos ali que eles estavam descontentes. Quando a Espanha ela passou a ser comandada pelo Império Napoleônico e teve essa certa liberdade, o vice-rei do México ele começou a coibir por conta própria, né, tomando as decisões ali, coibir essas manifestações. E aí vai ter um cara que vai se destacar dentro dessa sociedade, que é o Agustín Iturbide. O Agustín Iturbide, ele se alia a esses indígenas, a esses camponeses, a esses mestiços e passa a lutarem a favor deles, ok? Então, ele faz um acordo com essa galera, ele acaba lançando até um documento. Olha, eu ajudo vocês a tirar o poder, né? A conseguir a independência, desde que eu assuma o governo do México, e aí eu vou dar o que vocês estão me pedindo, que é a liberdade política, que é a liberdade econômica, que são a reforma agrária, melhores de redistribuição de terra. Então, ele acaba convencendo as pessoas, né, de que ele era o melhor para o seu país nessa época. Dentro desse processo revolucionário, vão se destacar duas figuras muito importantes, que são os padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Eles estão ao lado desses indígenas, mestiços, trabalhadores, e a galera luta aí pela independência e a liberdade de expressão. Então, eles vão basicamente ser os cabeças desse processo revolucionário, tá? O que vai acontecer? No primeiro momento da Revolução, em 1813, o padre Hidalgo, frente aí às reivindicações de emancipação, vai sofrer duras repressões, né, do exército espanhol que estava presente dentro do território, né, e da elite espanhola que morava também dentro do México, né, que tinha ali o poder político. Eles acabam capturando esse padre Hidalgo e capturam ele e fuzilam ele. E aí ele acaba saindo de cena. Isso vai fazer com que a população gere mais revolta, né? Matar aí nosso líder, o padre, né? Você pode ver que essa movimentação vai ter até um caráter messiânico, um caráter religioso, né? De presenças de membros religiosos dentro desses movimentos. Então, um pouquinho mais para frente, né? 2 anos depois, em 1815, aparece aí a figura do José Maria Morelos, que vai tomar o lugar do Hidalgo e vai dar continuidade a esse processo aí revolucionário. O problema é que nesse mesmo ano ele vai acabar sendo capturado e ele vai acabar sendo morto. Então, o que acontece? No ano de 1821, né, o general, que fazia parte do exército, né, que defendia aí as elites mexicanas, ele acaba assumindo, né, o poder do governo. Ele vai combater as revoltas indígenas que estavam acontecendo. O nome dele é General Agustín de Iturbide. E ele fala o seguinte: meu povo, olha, eu quero governar para o bem de todos, tá? Se vocês me colocar como imperador, como rei do México, eu vou auxiliá-los, né, a ter os seus direitos políticos, a reivindicar esses direitos políticos. Né? A reivindicar não, né? A conseguir esses direitos políticos. Então, ele vai lançar um acordo chamado Acordo de Iguala, tá? Com o líder das manifestações, né? Que na época quem passou a assumir o lugar do Morelos vai ser o Guerreiro, tá? Que é um líder. E o Iturbide acaba se declarando aí rei do México.
Um ponto importante, galera, que no México, o México vai ser, de todos os processos de independência que vai acontecer dentro do vai acontecer dentro da América, o México vai ser o único país que ele se torna independente, mas ele se torna uma independência através de uma monarquia. Todos os outros países são republicanos. Só o México que vai manter a monarquia após a independência. Só que acontece, gente, quando o Iturbide entra no poder, vai ficar lá conhecido como Iturbide I, né, rei do México, ele acaba não cumprindo com o acordo que ele tinha feito com a população. Então, a população trata de fazer uma nova rebelião, né? Tirando aí 3 anos depois, em 1824, 3 anos, quase 4 anos depois, eles acabam tirando o Iturbides do governo, matam o Iturbides, né? Assassinam ele, e eles acabam implantando a República no México. Tudo bem? Então, esse é o processo de independência do México. O próximo, a gente vai falar um pouquinho aqui. Na apostila de vocês, eu não achei falando sobre a independência de Venezuela e do vice-reino da Nova Granada. Mas por que eu vou falar? Porque é nesse campo que vai surgir a presença aí do Simão Bolívar, tá? O Simão Bolívar que vai ajudar aí basicamente em todos os processos de independência da América. Então ele acaba fazendo parte aí desse contexto, ok? Então, só para a gente entender assim, por cima, eu nem vou me aprofundar muito nessa parte, tá? O processo revolucionário dessas duas regiões aconteceram de forma simultânea, tanto na Venezuela como no Reino da Nova Granada, tá bom? Ele vai ter início no ano de 1806 e vai ser marcado pelos conflitos entre colonos e a metrópole. Basicamente, gente, todos os colonos eles estão ansiando, desejando as mesmas coisas. É reforma agrária, participação política, é fim da exploração. Então, as reivindicações, elas são as mesmas. O processo, como vai acontecer isso, acaba sendo de forma diferente, tá? Após todas essas movimentações, né, no ano de 1816, o general Francisco de Miranda, né, que acaba liderando este movimento, ele passa a proclamar a independência dessas regiões, tá? O Francisco de Miranda, futuramente, alguns meses depois, ele vai ser preso pelos espanhóis e vai acabar morrendo na prisão, né? Então, Simão Bolívar acaba entrando no lugar do Francisco de Miranda e dando continuidade a esse processo revolucionário, né? Esses movimentos revolucionários. Foi, então, somente em 1823 que é reconhecida a independência de fato, né, da Venezuela, da Colômbia e do Equador, porque Colômbia e Equador formavam um vice-reino da Nova Granada, tá bom? E aí o Simão Bolívar, ele acaba unificando esses três países, né, em um só, chamando de Gran Colômbia, tá bom? Então, o processo de independência acaba trazendo a independência desses três países, que nesse primeiro momento, em 23, vai ser considerado um único país, que é a Gran Colômbia, tá? Já no Reino do Rio da Prata, nós vamos ter aqui um movimento que vai acontecer, uma campanha de emancipação que vai acontecer em 1810, ok? E vai ser marcada pela divergência dos interesses entre os grupos que buscavam um novo sistema político, né? Queriam redefinir basicamente os direitos que eram destinados à elite, os direitos que eram destinados à sociedade crioula, porque essa galera, os crioulos, eles não tinham garantia, né, políticas, né, não tinham privilégios políticos. E eles vão querer essa participação, tá bom? Então, em 1810, os argentinos vão declarar oficialmente a sua independência, vão formar as províncias unidas do Rio da Prata, né? Que vai competir ali entre a Argentina, Paraguai e Uruguai. Todos esses três países, eles vão formar as províncias unidas do Rio da Prata, tá bom? O Paraguai depois eles conseguem a independência um pouco antes, que é em 1811, só que depois, em 1816, ele decide fazer parte dessa união das províncias do Rio da Prata, tá bom?
Vamos ter aí a presença de um cara chamado Gaspar Francia, né? Ele vai estabelecer uma política de isolamento para os novos países, ou seja, ele não vai querer comercializar com esses novos países que estavam se estabelecendo, tá? O Uruguai vai se manter até 1817 sobre o poder da Espanha e ele vai ser anexado ao Brasil no processo da Guerra do Paraguai, perdão, da Guerra da Cisplatina, desculpa. E vai ter o apoio dos argentinos. Os argentinos futuramente vão declarar o apoio a esses vice-reinos da Prata, né? E em 1825 eles vão acabar, o Uruguai vai acabar tendo sua independência, vai sair a parte que pertencia, que passou a ter domínio do Brasil, eles vão acabar tendo a independência total do Uruguai, formando aí a República Oriental do Uruguai. Já nas capitanias geral do Chile e do vice-reino do Peru, vai acontecer em processos simultâneos também, algum processo ou outro ali diferente, mas ocorre nesse mesmo contexto. Vai ocorrer em 1818, ocorre a emancipação do Chile, liderado pelo O'Higgins, né, que vai assumir a presidência do país. A Espanha não estava disposta, né, a abrir mão das riquezas do Peru, muito rica em metais preciosos, principalmente ouro. Nós vamos ter aí o papel do San Martín, que vai ser também outro líder. Esse cara ele vai se aliar a Simão Bolívar em diversos momentos, né, para apoiar as independências dos outros países, né? O San Martín ele vai partir com seus homens realizando chamados marchas sobre o Chile, Marcha do Chile. E eles vão sair do Chile para o Peru, porque eles conseguem a independência do Chile, né, em 1818, e como eles conseguiram a independência do Chile, eles decidiram dar apoio ao Peru, que estava no processo de independência, que só vai acontecer em 1824. Então, eles realizam essa marcha do Chile até o Peru. Essa missão vai durar, 3 anos, né, até eles conseguirem atravessar todos os Andes. Vai ser marcado por uma batalha, né, a Batalha de Ayacucho, e através dessa batalha é o que vai marcar a independência política do Peru, tá? No Peru, quase esquecendo, eles vão ficar muito marcados pela existência, né, do novo líder político, que ele era descendente direto, olha que louco, ele era descendente direto do Tupac Amaru, que foi um dos imperadores incas, tá? E pelo fato desse líder, né, o nome dele ele era um mestiço, primeiramente falando, né? O nome dele era José Gabriel Condorcanqui, ok? Ele vai liderar também a movimentação junto com esse grupo de homens que realizaram a Marcha do Chile, né? Ele vai liderar, desde 1780, né, vários movimentos de processo com caráter separatista, de emancipação dentro do Peru, tá? E quando eles conseguem concretizar essa independência, ele acaba sendo conhecido como Tupac Amaru II, tá? Porque ele era um descendente direto do imperador Inca, tá? Vão acontecer diversas revoltas, ele vai ficar, tem um trecho da apostila que vai falar só sobre ele, de todos os feitos que ele realizou dentro do Peru, então as batalhas, né, a diversos movimentos que ele vai liderar, a questão da sua a esposa dele, que vai ser condenada à morte, tudo mais. Eu recomendo que depois vocês deem uma lida sobre a história dele. Eu não vou falar aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Mas procurem lá na apostila, ó, vai estar na página 451, vai contar toda essa história, né, da participação do Tupac Amaru II dentro desse processo revolucionário aí no Peru, tá bom? Agora nós falamos um pouquinho sobre a Capitania Geral de Cuba e da República Dominicana. São duas, uma ilha, essa ilha é dividida em duas partes. De um lado é a República Dominicana, do outro é Cuba. Vão acontecer em processos diferentes, né? Não vão ser simultâneos. A República Dominicana, ela ocorre no ano de 1821, tá? Proclama sua independência nessa data,
mas o local ele vai ser dominado futuramente pelo Haiti, permanecendo sob tutela do Haiti desde 1800 até 1844. Então, eles têm uma independência, mas depois eles perdem essa independência por controle do Haiti. E Cuba, né, também vai ter várias lutas pelo processo de independência, lutas de caráter, né, separatista, busca de igualdade de poder, igualdade jurídica, reforma agrária, todos aqueles aspectos que nós já estudamos. Eles vão conseguir a independência no ano de 1850, só que a emancipação ela só vai ser concretizada, definida, no ano de 1901, tá bom? E aí nós vamos falar aqui sobre a emancipação política do Haiti, porque eu estou deixando o Haiti por último. É importante que vocês entendam que o Haiti, que antigamente era chamado de São Domingos, né, era uma colônia francesa, a maior parte da população era africanos e afrodescendentes, o Haiti ele vai ser o primeiro país, prestem atenção, vai ser o primeiro país a formar uma revolução de negros ex-escravos, tá? De negros de afrodescendentes escravizados. Esse processo de revolução do Haiti vai ocorrer de 1791 até o ano de 1804. E eles vão conseguir fazer a libertação total do Haiti nessa época, após o processo de independência, de processo revolucionário. Aqui a gente está falando da Revolução Haitiana. E vai ter um cara que vai ficar muito conhecido nesse momento, né? Que vai liderar todo esse processo, que vai ser o Tocqueville. O Tocqueville. Vou localizar aqui, tá na apostila, na página 448, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Ele lidera todo esse processo, eles eram considerados como jacobinos negros, né, dentro do Haiti. Lembram dos jacobinos? Grupo revolucionário extremista dentro da França, no processo da Revolução Francesa. Eles aqui eram conhecidos como jacobinos negros aqui na região do Haiti, tá? Eles acabam, qual é a ideia deles, da Revolução? Era liberdade aos escravizados, né? Igualdade jurídica, igualdade política, colocar fim ao regime escravocrata, né? E eles vão empregar uma república após essa revolução. Vai ser por pouco tempo? Vai ser por pouco tempo, né? Porque logo em seguida os franceses conseguem dominar o controle dessas regiões novamente. Então, por mais que foi por um pouco período em que eles tornaram uma república, né, é importante a gente falar do poder desses povos, né, para a história haitiana. Hoje é um dos países mais pobres do mundo, vive em condições assim miseráveis, precárias. Até recomendo vocês assistirem um documentário que tem no próprio YouTube mesmo, chamado Haiti Estamos Cansados. Depois eu vou colocar na descrição para vocês lá no positivo, no Education One, ia falar positivo on, olha só. No Education One, para vocês pesquisarem bonitinho. O documentário é de 20 minutinhos, conta uma história recente do Haiti, ali de 2010. Dá uma olhadinha lá que vocês vão curtir esse documentário, tá bom? O Haiti vai ser a primeira colônia da América a se tornar independente, porque a independência dela ocorre após o processo revolucionário de 1804. E o haitianismo, né, começou a surgir naquela época, porque as elites latino-americanas passaram a temer as revoltas afrodescendentes, né, dos escravizados e africanos, enfim, aqui dentro da América. Então a história do Haiti é muito interessante, porque eles também acabam incentivando os outros processos revolucionários, tá? E para finalizar, nós temos aqui a América Latina Espanhola após a independência, né? Como era de desejo do Simão Bolívar, ele tinha o anseio de pregar o bolivarianismo, que é essa união de todos os estados, né? E que na época ele vai lançar como pan-americanismo, que era um movimento de unificação de todos os territórios que formavam a América Espanhola. Então, todos os territórios que foram colonizados pela Espanha, eles tinham o desejo que, após esse processo de independência, houvesse a unificação desses territórios.
por uma questão de necessidade política, de organização econômica e tudo mais. Só que os membros políticos desses países, eles não concordaram com essa ideia do pan-americanismo. Então, eles decidiram de fazer a unificação sob domínio de um único governo. Então, eles decidiram pregar de uma outra forma. Até vou pedir para vocês pesquisarem sobre os jogos da Libertadores da América. Esses jogos da Libertadores da América, né, esse campeonato de futebol, ele tem um sentido muito bacana, porque tem um contexto histórico bem legal. Ele retrata, tipo assim, que eles consideram que todos os países que foram envolvidos nesse processo de independência, eles foram campeões. Todos se deram bem, todos foram vitoriosos, né? Todos são os melhores. Então, eles pegaram essa ideia e trouxeram para dentro dos jogos, porque como ali naquele momento de processo de independência, todos os países foram considerados melhores, saíram vitoriosos, então no futuro, né, futuro próximo, eles criaram essa competição esportiva para mostrar quem é o melhor desses países da América. Então, pode ser que vocês assistam e não entendam esse contexto político envolto, né, por conta desse campeonato. Mas se você for buscar a história da formação da Libertadores das Américas, como ficou conhecido, vocês verão um sentido envolvendo aí esse processo de independência da América. Um outro ponto, que a gente tem um monumento histórico aqui em São Paulo que retrata isso, é o Memorial da América Latina. Lá eles também retratam, né, fazem uma homenagem a esses países que passaram por esses processos de emancipação na América. Tá? Gente, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Tragam nas nossas aulas de quinta-feira, nas nossas aulas online. Não esqueçam de fazer as atividades da apostilas que serão indicadas, tudo bem? E nós terminamos por aqui. Desejo para vocês um bom estudo e até mais.